A doença renal crônica se tornou uma epidemia e um dos principais problemas de saúde pública no Brasil e no mundo. Com o aumento progressivo do número de pacientes hipertensos e diabéticos, com a falta de acesso à saúde e o não tratamento ou tratamento inadequado dessas condições, tudo isso fez com que o número de pacientes portadores dessa doença aumentasse de maneira significativa nos últimos anos. No vídeo de hoje, vamos ter uma visão geral desse assunto que é tão importante, a doença renal crônica. Por definição, é portador de doença renal crônica qualquer indivíduo que por um período mínimo de 3 meses apresente uma redução da função renal ou que tenha alguma evidência de lesão renal estrutural, que pode ser caracterizada pela perda de proteína ou sangue pela urina, ou ainda como alterações renais no exame de imagem. Em resumo, a doença renal crônica pode ser definida como uma alteração tanto da função ou da estrutura dos rins de maneira persistente. Agora, quais seriam as causas para essa doença? Existem diversas. Hipertensão e diabetes são os dois diagnósticos mais frequentes, correspondendo a mais de 60% de todos os casos de doença renal. Em seguida, temos as glomerulopatias, que corresponde a um grupo bastante heterogêneo de doenças. Após, doenças císticas, como a doença renal policística, e outras causas, como o uso de medicações, em destaque para o uso crônico e abusivo de anti-inflamatórios, outras causas como sequelas pós-infecções, como Covid, dentre outros. E é importante entender a causa da doença renal crônica, porque isso nos permite pensar numa estratégia de tratamento específico e avaliar também o prognóstico e a evolução da doença. E quais seriam esses sintomas dessa doença? Muitos pacientes chegam ao consultório do nefrologista dizendo: doutor, eu fui encaminhado por uma alteração na minha creatinina, mas eu não sinto absolutamente nada. Bebo água, faço uma boa quantidade de urina, não tenho nada nos rins. E talvez esse seja um dos grandes problemas da doença renal, que é uma doença que costuma apresentar sintomas em fases mais avançadas, ou seja, uma função renal bastante reduzida, o que, em certo sentido, dificulta e atrasa o diagnóstico dessa condição clínica. Por quê? Se você não sente nada, por que você vai procurar um médico? Desse modo, infelizmente, muitos pacientes só chegam ao nefrologista quando os sintomas começam a surgir. Sintomas relacionados à anemia, um cansaço, fraqueza, indisposição, ou inchaço, edema nas pernas, edemas periorbitais ao redor do olho, acúmulo de potássio devido à baixa filtragem dos rins, piora no controle da pressão arterial, um sangue mais ácido, coceira pelo corpo, distúrbios do osso, disfunção renal, dentre outros sintomas. Por isso, um diagnóstico precoce é importante. Porém, como eu faço esse diagnóstico? O diagnóstico da doença renal crônica é realizado por meio da história clínica do paciente, aliado a exames de sangue, urina ou exames de imagem, ou até mesmo, muitas vezes, por uma biópsia renal. Uma vez feito o diagnóstico, o próximo passo é tratar a doença renal. Medidas iniciais devem ser aplicadas, como suspender ou ajustar algumas medicações de uso contínuo, não fazer uso de anti-inflamatórios e evitar o uso de contraste em exames de imagem. Medidas dietéticas como controlar a ingestão de proteína, sódio e potássio na dieta, orientados por um nutricionista, são pontos fundamentais também. Além disso, cuidar da doença de base, ou seja, se foi a hipertensão ou diabetes que provocou o dano renal, é necessário haver um controle adequado dessas condições. No entanto, uma vez que o dano renal foi estabelecido de maneira crônica, não existe um tratamento milagroso que vai recuperar a função renal para níveis normais. Porém, existem diversas possibilidades para reduzir a progressão dessa doença. Hoje em dia, temos opções de tratamento que, aliado com uma mudança no estilo de vida, podem ajudar o paciente a conviver bem e com uma boa qualidade de vida na doença renal crônica. Ficou com alguma dúvida? Coloque a sua pergunta no comentário para a gente interagir e até o próximo vídeo.